Graças a Deus. Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos. Você está no seu momento EBD, o seu momento da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Adelício. Nós estamos estudando nesse trimestre este assunto tão maravilhoso, último trimestre de 2020, trazendo o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, baseado no sofrimento de Jó. Nós estudamos nas lições anteriores sobre os ocorridos, o drama, a vida de Jó, e hoje, na lição de número 5, nós estaremos estudando sobre o lamento de Jó. Lamento de Jó. A propósito, o que vem a ser lamento? Lamento é uma expressão de dor, de sofrimento, algo que exprime choro, tristeza. É isso que nós estaremos comentando e aprendendo o porquê desse lamento de Jó. O texto áureo, como ponto de partida, diz o seguinte: porque antes do meu pão, é o que está dizendo Jó, vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3, 24. Estaremos estudando a partir do capítulo 3, versículo 1 até o 26, onde está a leitura também em classe. E aqui no texto áureo, Jó demonstra quão grande sofrimento estava vivendo e daí o lamento. A propósito, você tem lamentado? Tem tido motivos para lamentar? É inerente à vida humana desencontros. Jó, ele não esperava, ele não planejou, ele não projetou, ele não desejou isso. E todas essas coisas lhe sobrevieram como uma espécie de desastre. Daí a razão dele dizer: por que nasci? E por que não nasci morto? E por que estou vivo? São esses três tópicos que nós estaremos discorrendo, aprendendo as importantes e preciosas lições acerca do lamento de Jó. Iremos entender que Jó, na condição de humano que era, ele tinha todo o direito de se derramar perante Deus. Observamos que, decorrente do sofrimento, do drama, Jó não amaldiçoou a Deus, não achou falha em Deus. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ele adorou a Deus. Mas Jó permanece 7 dias num profundo sofrimento, uma dor tal que os seus amigos que vieram para visitá-lo não ousou dizer nada. Houve um total silêncio. É curioso que, por conta desse silêncio, Deus não reprova. Nós aprendemos uma lição aqui que quando nós não temos o que falar, ou quando não sabemos, ou quando não é da nossa prerrogativa, é melhor ficar calado. Os amigos de Jó acertaram em ficar em silêncio nos primeiros 7 dias. Jó também silenciou, mas depois ele rompe o silêncio e amaldiçoa o seu dia. Observem, o dia do nascimento. Jó não amaldiçoou o nascimento, muito menos a sua vida, mas o dia do nascimento. Portanto, algo que não estava tão tangível, algo mais abstrato, o que faz parte desse lamento, dessas ações proverbiais. Quando nós observamos no capítulo 3, versículo 1 até o 10º, nós percebemos que Jó ele faz uma diferença do nascimento e da sua vida uterina. Jó já se considera um ser ainda no ventre da mãe. Ele faz menção
da sua vida uterina como um ser relevante, de importância, o que reafirma não apenas as ciências biológicas, como também bíblica, de que a vida ocorre no seu primeiro momento na concepção. Na concepção, depois processo embrionário e depois a fecundação no útero e depois nasce e sempre estamos em desenvolvimento. Portanto, a partir da união dos gametas masculino e feminino, torna-se, portanto, uma só célula. A partir daí o que nós temos é desenvolvimento embrionário, desenvolvimento do ser. A concepção, a união dos gametas, portanto, o desenvolvimento uterino e a fecundação. Jó faz menção da sua vida uterina e atribui-lhe grande importância e diz por que ali mesmo não foi encerrado esse projeto. Jó vai entender, ele vai questionar e como não vem resposta, ele a busca. É natural do homem buscar respostas. E Jó, ele percebe que ele foi um projeto errado. No primeiro momento, essa era a concepção que Jó tinha da sua vida. Um projeto que deu errado. Daí os lamentos, conforme está bem colocado na revista, o que você poderá ler e objetivamente compreender. Então, Jó, ele lamenta porque nasceu. Observem que Jó, ele em todos os momentos, ele traz Deus para o diálogo, ele traz Deus para o lamento, ele traz Deus para o questionamento, ele não afasta Deus em nenhum momento. Muitas das vezes, nós podemos ter a sensação de que algo deu errado. Quem sabe, em uma crise existencial, até imaginar de que somos um projeto que deu errado. Por que viver? Por que nasci? É comum a gente ouvir das pessoas, nunca tive felicidade. A minha vida é só desgraça. Em outras palavras, é um projeto que não deu certo. Por que a vida? Jó tinha essa concepção num primeiro momento. Mas quanto mais ele pergunta, quanto mais ele questiona, mais a dor vai intensificando, porque agora a dor deixa de ser física e passa a ser também mental, espiritual, psíquica, emocional. Enfim, vêm os dramas de diversas formas e aí é só lamento. É importante entendermos qual é o linear do lamento para a murmuração. Jó não pecou contra Deus. O texto explicitamente coloca isso. E quando nós debruçamos, percebemos que Jó não pecou. Ele não fez apologia ao aborto. Na condição de homem, ele lamenta. Jó, ele não sugere a ortonásia e muito menos a ortotanásia. A eutanásia, digo, e a ortotanásia. Não, ele não faz menção disso. A eutanásia seria buscar mecanismos, meios, instrumentos para interromper a vida. Em nenhum momento Jó buscou isso. Nem mesmo a ortotanásia. Ou seja, Jó não estava entregue e como quem dissesse, não faça nada, deixa eu morrer. Não. Ele está lutando pela vida. Ele aceita a ajuda. Sobretudo, a ajuda de Deus. Busca a Deus. Não afasta Deus dos lamentos, das queixas. Em nenhum momento Jó deixa Deus. Ele chegou a dizer, ainda que Deus me mate, eu não o deixo. Ele olha para si e diz, pode uma árvore que foi cortada, cujas raízes
estão enficadas em terra seca, pode essa árvore voltar a viver? Referindo, claro, a si mesmo, seu estado. E aí ele diz, ainda que a árvore que foi cortada, cujas raízes estão em terra seca, basta o cheiro das águas e tornará a brotar, e dará fruto, e produzirá ramos. Então Jó, ele tinha esperança nos dramas, nas aflições, nos questionamentos, nas queixas, no lamento. A melhor coisa é ter esperança. Jeremias, ele vê muitas desolações. Jeremias é considerado o profeta das lágrimas. Oh, quantas lágrimas! Ele chegou a dizer, quem dera que a minha cabeça se transformasse em uma fonte de água, para chorar de dia e de noite o pecado dessa geração. Mas o profeta das lágrimas, ele disse, bom é ter esperança e aguardar em silêncio o dia da salvação. Se porventura, meu amado irmão, você tem vivido dramas, lamentos, choro, angústia, aprenda com Jeremias, aprenda com Jó. Lamenta, derrame, chore, mas chore aos pés de Jesus. Derrame suas queixas, mas perante Deus. Fale, desabafe, mas perante Deus, que te entende. Jó lamentou, mas perante Deus. Jó em nenhum momento murmurou. Jó sabia perfeitamente que isso é uma jurisdição de Deus. A vida pertence unicamente a Deus. Daí a razão da palavra nepel, aplicada para aborto, ou seja, algo espontâneo. É o que ele desejou, não que fosse abortado. É o que está em consonância com Eclesiastes 6:3 e também Salmo 58:8. Espontâneo. É claro, ele estava vivendo um drama, um sofrimento, daí o lamento. Aí ele diz, qual é o sentido de eu viver tendo esse tipo de vida? Só sofrimento. Qual é o sentido da vida? E aí nós entramos em um outro questionamento. Tem vida que não tenha sentido? E nós vamos aprender à luz da Bíblia e a exemplo de Jó, que todas as vidas têm sentido. Todas as vidas faz sentido. Paulo, em Atos, salvo equívoco 17, 18, ele vai dizer, por ele nós respiramos, movemos e existimos. A vida tem razão quando nós colocamos Deus em nossas vidas. O drama de Jó foi também o drama de Jeremias. Foi também o drama de Davi. O que dizer de Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo de número 12, ele diz, não estranhem, meus irmãos, a ardente prova que vem sobre vós, como se coisas estranhas estivessem acontecendo com vocês. Porque assim sofrem também os nossos irmãos em todas as partes. Então, Jó deseja apagar da memória o sofrimento, mas querendo estar com Deus. Em outras palavras, apagar, não apenas rabiscar a página, não apenas virar a página. Jó queria que aquele dia não tivesse existido. A propósito, já teve algum acontecimento ruim, drástico em sua vida, que você desejou eliminá-lo do calendário? Daí a razão de Jó exclamar, ah, se esse dia não existisse. Mas o remédio é ter esperança. 1 Tessalonicenses 4:13, o apóstolo São Paulo aconselha uma igreja que estava vivendo profundos sofrimentos e perseguição. E ele disse, consola uns aos outros com essas palavras. Que palavra? De que Jesus vem. Apocalipse 21 vai dizer, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima,
e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque todas essas coisas serão passadas. Amado, tudo isso será passado. Então vale a pena fortificarmos na esperança e aguardarmos em silêncio o dia da salvação. Eu gosto de fazer os meus solilóquios, como fazia Agostinho. Conversa com Deus, fala com Deus. Com a mentalidade bíblica que nós temos, com a experiência vivida ao longo dos anos com Deus, a melhor coisa que tem é orar e esperar em silêncio o dia da salvação. Alguém pode até dizer, ele diz que conversa com Deus, como fala com Deus? Sim. Deus pode falar através de sonhos, Deus pode falar através de revelação, Deus pode falar através de profecia, mas Deus fala sobretudo com a sua palavra. E quando o Espírito trabalha a palavra em nosso coração, nós começamos a dialogar com Deus por conta da palavra que em nós está. Como disse o apóstolo, vós tendes a unção do santo. Vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. Paulo ele vai dizer que quando não temos força para reagir ou mesmo para orar como convém, o Espírito Santo dá gemidos inexprimíveis, ainda que não se exprima, ainda que não vimos, ainda que não seja verbalizado, mas na alma o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Daí a razão de Jesus dizer em João 14 que seria o Consolador, e 16, que fala tanto sobre o Espírito Santo. O Paracleto, que quer dizer o amigo que estará com vocês todos os dias. É a maneira de sairmos do caos. Jó, ele vai dizer que a sua vida é um caos. Ele vai considerar que antes as trevas do que o dia ou a luz do seu nascimento. Então Jó se vê como um desastre ambulante. Quem sabe, às vezes nos sentimos assim, como um desastre ambulante, como um projeto que não deu certo. Você faz tudo certo, mas tudo dá errado. Nessa lição, é importante entendermos que muitas das vezes problemas, situações que dão errado em nossas vidas se dão por conta de nós mesmos. Ou seja, quando nós provocamos a situação, quando nós criamos a situação, ou por uma falta de planejamento, ou por descuido, ou por não consultar Deus ou tirar Deus da trajetória, aí sofremos as consequências. Daí a razão de Moisés dizer no Salmo 90, ajude-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Precisamos de sabedoria para viver nesse mundo. E como disse Moisés, precisamos contar, é uma matemática. Precisa de planejamento, precisa de plano, precisa cautela. 2 mais 2 são 4. O que o homem planta, ele colhe. Daí a razão de convidarmos Deus para estar sempre conosco. Jó faz dezenas de perguntas e não obtém resposta. Por quê? Porque ele estava buscando a resposta em si mesmo. Porque os seus amigos, cada um falava uma coisa e, como disse Deus lá no final, falava o que não era conveniente. Nós vivemos um mundo da inconveniência ou da conveniência pretensiosa. Quantas perguntas, quantos questionamentos em nossos dias. Quais as respostas? Nem mesmo organismos, instituições que propõem fazer algo responde sobre isso satisfatoriamente. Vivemos um cientificismo, isso mesmo, um cientificismo. Os pseudos cientistas aparelharam a própria ciência
E em nome da ciência querem dar respostas para tudo e depois a conclusão é de que não é ciência, são falácias. Cada vez mais querendo, em nome da ciência, atropelar passos para trazerem respostas rápidas. E nem mesmo as grandes instituições responsáveis por determinadas respostas têm as respostas. Vivemos o mundo das perguntas, dos questionamentos. Nunca se teve tantos avanços tecnológicos e tudo isso tem servido para criar, muitas das vezes, com todo respeito aos avanços científicos, mas não é a ciência, são os pseudocientistas. É o aparelhamento das instituições. É a mentira, é o engano tão profetizado pelo apóstolo São Paulo e outros. Jó já viveu isso nos seus dias, querendo uma resposta plausível, mas os que chegavam a ele traziam ainda mais desinformações. Olha a pandemia, a exemplo do que estamos vivendo. Algo que poderia nos unir, quantas divergências. Quem vai é porque foi, quem não foi é porque não foi. Não preciso nem entrar aqui nesses detalhes. Quantas desinformações. Jó vai nos ensinar que o homem não tem resposta. Jó vai nos ensinar que do homem não vem resposta. Jó vai nos ensinar que a verdadeira resposta sempre está com Deus. Quando Jó se dirige para Deus, quando o seu lamento é mais intenso em Deus, Deus faz aproximadamente 70 perguntas para Jó. Parece que Jó estava dizendo assim: você quer pergunta? Eu vou te dar muitas. Parece que quando o homem fica nesse alvoroço, mais complexidade, mais dramas aparecem. Mas esses lamentos não estão sendo canalizados na pessoa certa, não estão sendo canalizados em Deus. Deus tem a resposta. A palavra de Deus tem a resposta para os anseios da humanidade, para os anseios individuais, para os questionamentos familiares. Mas Jó foi aprovado. E foi aprovado porque, em meio a essa enxurrada embaraçosa de desinformações, Jó se manteve íntegro. O desafio é manter a integridade, é não ser partidário, é manter-se fiel a Deus em meio a essa avalanche de desinformação, é não pecar, é continuar firme em Deus. Jó, ele é aprovado exatamente por conta disso, porque as suas queixas não foram infundadas, mas buscando de modo coerente resposta. E quando ele se dirige a Deus, quando Jó fala com Deus, Deus lhe devolve com perguntas. E quando Jó atenta para as perguntas de Deus, aí ele entende quão frágil era e que o melhor seria silenciar. Onde estavas tu, Jó, quando eu criei a terra e lancei os seus fundamentos? Essa é a primeira de 70. E aí Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos poderá ser impedido. Prezado, eu propus fazer uma ministração um tanto discursiva, sem entrar nos pontos. Tivemos um probleminha técnico e também de viagem. E para não ficar vazio, o pessoal já estava cobrando, então eu fiz esse resumo. E trago a conclusão dizendo que é natural do homem o lamento. Paulo, uma certa vez, ele chegou a dizer que desistiu da vida.
que queria desistir da vida. Mas eu te pergunto, Paulo desistiu da vida? Leia Atos 16, 17, 18. Ele chega a dizer, ó, quanto sofrimento eu vivi, mas Deus me livrou de todos. Paulo, ele nunca desistiu, mas no seu lamento, ele desejou ter desistido até da vida. Mas enquanto o seu homem interior se desfalecia, conforme ele mesmo disse, esse tabernáculo terreno está sendo desfeito. E a cada dia um tijolo é tirado daqui por conta desse meu desgaste. Mas eu tenho certeza que lá na glória está sendo construído um tabernáculo celestial com essas pedras que saem daqui, parafraseando. E aí ele disse, em breve, esse tabernáculo será desfeito. E eu adentrarei no meu tabernáculo celestial. Prezado, fortaleça na esperança. Não desista da vida, não. Toda a vida tem sentido. Lembre do mendigo Lázaro. Isso mesmo, Lázaro. Lázaro, o que Jesus diz acerca de Lázaro, essa história extraordinária? Jesus disse que ele mendigava à mesa do rico. Mas quando morreu, os anjos o tomaram e levaram para o seio de Abraão, ou seja, para um lugar de descanso, para um lugar com Deus. Do ponto de vista humano, sob a ótica humana, a vida de Lázaro, o mendigo, não valeria a pena. Eu não sei se a sua vida é pior do que a de Lázaro, o mendigo. Mas tenha certeza que vale a pena. Vale a pena viver. Vale a pena entregar as nossas vidas inteiramente em Deus, descansar no Senhor e refugiarmos nele. A Bíblia diz que Eliseu morreu com a grande doença com que morreu. E quem era Eliseu? Isso para lhe mostrar que os homens de Deus também sofreram. Jeremias, Eliseu, Paulo, Jó. Mas é interessante observar que Jó, ele não tinha a palavra, ele não tinha a Bíblia, ele não tinha testemunhas anteriores. E venceu. Eu creio que poderá ser muito mais fácil para mim e para você, que temos a palavra de Deus, que temos os testemunhos dos apóstolos, dos pais da fé, dos patriarcas, dos profetas, que temos a Bíblia, que temos a revelação de Deus, e melhor, que temos o Espírito Santo de Deus, que podemos orar, e Ele vem, fala, consola, nos orienta, nos dirige e nos faz entender que muito em breve todas essas coisas serão passadas e Deus se manifestará trazendo salvação para todos os que confiam em meu nome. Nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Não temas nem te espante, diz o Senhor. Eu sou teu Deus, eu estou contigo e estarei contigo por onde quer que andares. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vindo o inimigo a ti como torrente de água impetuosa para destruir a tua vida, o Espírito do Senhor Jeová arvorará contra ele a sua bandeira. É no Espírito da palavra que eu proclamo essa aplicação, no sentido de que esta palavra caia em teu coração, de que o Espírito a trabalhe poderosamente e que você levante a cabeça e que você possa dizer, vale a pena viver. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós estamos com Cristo, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amado, você vai vencer, você vencerá. Amém? Graças a Deus. Teve um irmão que me fez uma pergunta vindo aqui para a gravação, que dia Jó nasceu? Eu percebi que foi uma pegadinha, e pelo que eu li, se eu entendi a pegadinha,
Jó nasceu então, ou teria nascido, no dia 29 de fevereiro, já que ele disse que esse dia não seja colocado no calendário. Mas é uma brincadeira à parte para um grupo que havia feito essa provocação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós estamos criando o canal, por isso que eu ainda não pedi para você se inscrever, mas se quiser faça isso. Mas eu estou primeiro juntando o conteúdo, fazendo algumas gravações, melhorando a imagem, som, luz. Depois que estiver tudo prontinho, eu vou divulgar o canal. Mas se você quiser, pode antecipar e nos aguarde ali até que venhamos a preparar boas coisas. Nossa intenção é trazer comentário das notícias, a EBD, estudo bíblico e muita palavra, a palavra de Deus. Estou disponibilizando esse tempo, estou perto de alcançar e se Deus quiser, nós teremos bons momentos aqui e você é o nosso convidado, convide outras pessoas, bem-vindos. Inscreva no canal, repito, apesar de ainda não estar devidamente formatado, tá? Mas nós estamos criando um ambiente o mais favorável possível. Então acompanhe-nos. Pastor Adelício Alves. Querido Deus, abençoe a vida desse irmão, dessa irmã, abençoe este lar, visite esta casa e que a tua palavra ache guarida nesse coração e produza fruto para a glória do teu nome. Senhor, que traga sentido de vida. Esta é a razão dessa ministração e agradecemos porque o Senhor é poderoso para fazer mais do que o que pedimos e desejamos, e haverá sementes preciosas neste coração fértil, graças a Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a sua vida hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.